Bakemonogatari, ou Contos de Fantasma, já vi Contos de Monstros como tradução, é uma adaptação de a light novel do mesmo nome, feita pelo estúdio Shaft, e é o anime que comentarei hoje, mas antes gostaria de deixar claro que esse vídeo é uma sequência direta do vídeo da Hachikuji, que por sua vez é uma sequência direta do vídeo da Shin Jogahara. Então se eu não comentei um aspecto importante da obra nesse vídeo, muito provavelmente eu comentei no outro, logo vá dar uma olhada no vídeo caso não tenha assistido. E se esse não é o seu caso, vamos comentar com spoiler o arco da Kanbaro de Bakemonogatari. Tudo inicia quando Suruga Kanbaro começa a ter mais contato com seu senpai, Koyomi Araragi, o que é motivo suficiente para o nosso protagonista ligar o modo de alerta, perguntando para todos que conhecem, até conversando sobre com a Hachikuji, quem é Suruga Kanbaro. E a resposta é simples, ela é a Kouhai da Shin Jogahara, e a namorada do Araragi não guarda nenhum grande sentimento sobre essa amizade antiga de quando ela ainda era atleta. Inclusive, a Kanbaro continua sendo uma atleta diferente da Shin Jogahara, e mais especificamente uma jogadora de basquete. E por enquanto, além da indiferença e distância a qual a Shin Jogahara comenta sobre a antiga amiga, nada parece fora do normal. Quer dizer, a forma cruel da Shin Jogahara comentar sobre a Kanbaro, juntamente ela ter mudado a caligrafia quando o Araragi trouxe o assunto à mesa, é de deixar uma pulga atrás da orelha. Ela claramente tem o assunto claramente traz algum incômodo emocional à personagem, mas o verdadeiro catalisador do arco acontece após o Araragi continuar a refletir o porquê dele estar sendo importunado pela Kanbaro. Aparece alguém de capuz amarelo e braço de macaco que dá uma surra no Araragi. E não preciso fazer mistérios, é óbvio até pro personagem que se trata da Kanbaro. E quando ele vai atrás de explicações, a própria Kanbaro diz que aquele braço monstruoso acoplado a seu corpo é um braço de macaco. E aqui Bakemonogatari faz referência a um conto inglês do século XIX, a mão de macaco, que basicamente é um cuidado com o que deseja. Ela é uma mão que te dá 3 desejos, mas não da forma que você quer. Por exemplo, pedir um carro importado, um homem com este carro vai sofrer um acidente bem na estrada que você está passando. Mas milagrosamente o carro está inteiro, é só pegar. Ou sei lá, você é um pescador que deseja pegar muitos peixes, vários aparecerão perto do seu barco, já mortinhos. É só pegar, mas eles estão mortos justamente porque o lugar onde você foi caiu produtos tóxicos e tu vai morrer ao comer um dos peixes. E eu nunca li o conto, então estou chutando a forma com que as coisas operam. Mas eu vi o filme, logo tenho propriedade. Mas a questão aqui é mais brincar com o imaginário. Afinal de contas, aqui a Kanbaro, uma vez, desejou ser o primeiro lugar numa corrida e todos aqueles mais rápidos que ela morreram assassinados misteriosamente. Caso não tenha ficado claro qual é a brincadeira, agora vai ficar óbvio, pois o grande ponto é que, como nos é explicado por Oshi no meme, a mão de macaco não existe, é só um conto inventado, caralho. Supor que esse artefato amaldiçoado da Kanbaro tem as mesmas regras é fugir da realidade. O artefato realiza, na verdade, exatamente o desejo da pessoa, o que ela realmente deseja no fundo do seu coração. E a Kanbaro realmente queria matar aquelas crianças e ela realmente deseja matar o Araragi. Só não conseguiu por causa de seus poderes de regeneração vampíricos. E depois de todas essas revelações, de todo esse desenvolvimento e estruturação do arco, percebemos que a Kanbaro é uma personagem de pura raiva por ressentimento. E vamos detalhar um pouco mais essa frase que eu acabei de falar. Mais especificamente falando, a raiva para com o papel do Araragi de namorado atual da Shin Jogahara, aquela que a Kanbaro tanto amou. Então, através da força que ganha com sua raiva, a personagem tenta tirar o Araragi desse papel para ficar no papel dele. Porém, a origem dessa sua raiva não vem de um ressentimento que ela guarda do Araragi. Ela só sente raiva dele mesmo. É uma raiva recente, não tem nada a ver com um ressentimento que é um sentimento passado, né? O seu ressentimento vem, na verdade, de suas atitudes no passado. Aquelas que a fizeram não ser a namorada atual da Shin Jogahara. E o fato do Araragi atualmente a namorar joga na cara da Kanbaro todos os seus erros causados dela não ter conseguido lidar com seus sentimentos amorosos pela Shin Jogahara. E isso a dá raiva. Deu pra entender a nuance de raiva e ressentimento da personagem? Se sim, vamos falar dessas tais atitudes passadas que dão esse seu ressentimento. Elas aconteceram na época que a Shin Jogahara perdeu seu peso por uma suposta doença. A Kanbaro, ao saber dos problemas de sua amiga, ofereceu ajuda, mas
mas foi duramente rejeitada, assim como Araragi. Entretanto, diferente do Araragi, a Kanbaro não insistiu. Ela não voltou a tentar ajudar a Senjogahara, pois na sua cabeça, se desistir de se aproximar-se da Senjogahara significaria a felicidade dela, estava tudo bem a sua própria infelicidade, estando aí o erro crucial da personagem. Para Kanbaro, não importavam os sentimentos da Senjogahara, mas sim os sentimentos dela em relação a Kanbaro. Por isso, sua abordagem quando foi ajudar Senjogahara falhou. As suas intenções eram românticas, portanto, quando ela foi rejeitada, sentiu-se como se seus sentimentos tivessem sido rejeitados. Em nenhum momento passou na sua cabeça que, na verdade, as atitudes da Senjogahara significavam que ela precisava de ajuda mais do que nunca. A Kanbaro levou pro pessoal a rejeição, porque suas intenções românticas faziam com que ela esperasse demais a grande recompensa por se importar, que é Senjogahara aceitar seus sentimentos de braços abertos, como se tivesse a obrigação de o fazer. Dito isso, podemos concluir que quando a Kanbaro se afastou, na cabeça dela essa atitude poderia de alguma forma fazer com que a Senjogahara gostasse mais dela. Sei que isso não faz sentido, a própria personagem admite que se colocou numa armadilha. Afinal de contas, por que caralhos a Senjogahara gostaria romanticamente de alguém que desistiu dela? Ao fim do dia, a Kanbaro só parecia se importar, mas ela na verdade nunca conseguiu lidar com o peso das dores da Senjogahara, que seriam as configurações necessárias para que houvesse o namoro, visto que a personagem não conseguia lidar com a paixão que sentia. Inclusive, eu fico pensando comigo mesmo, até onde essa sua confusão e lesbianismo são propositais, porque de longe a Kanbaro é a personagem mais confusa romanticamente dessa temporada, e ela é a única personagem LGBTQIA+. Eu realmente fico me perguntando se há uma conexão nisso, mas eu não sei exatamente, é só uma ponderação que eu queria falar. Voltando, por causa desse fator de não conseguir lidar com sua paixão, a Kanbaro tentava buscar na sua cabeça uma desculpa para se sentir-se bem consigo mesma, sendo aquilo que comentei. Não é que ela não queria se machucar mais, não é que ela não estava levando pro pessoal. Na verdade, ela só fez o que a Senjogahara queria, a Senjogahara queria que ela se afastasse, poxa vida. E olha como ela se importa demais com os sentimentos da pessoa amada. Mesmo que seja estúpido o seu pensamento, vivemos num mundo onde existe um tipo de paixão tão grande que faz a pessoa ficar obcecada e idealista demais para como a pessoa amada. Desse modo, a pessoa apaixonada de forma infantil se martiriza em nome do outro. Só que no final do dia, a única coisa que a pessoa apaixonada quer é a aprovação daquele que ama. É exatamente o que a Kanbaro queria, a aprovação da Senjogahara por se afastar. Toda essa abordagem da personagem é muito diferente do Araragi, que foi realmente com a intenção de ajudar. Consequentemente, ao ser recusado, Araragi, ao invés de levar pro pessoal, percebeu o orgulho e desespero de uma pessoa que precisa de ajuda mais que qualquer um, mas não vai pedir de jeito nenhum. O Araragi, no final das contas, se importou com seu bem-estar e nunca pensou em se prejudicar em nome dessa relação. De fato, ele não se sentia atacado quando era rejeitado, e tais atitudes fizeram com que a Senjogahara se apaixonasse. Agora, qual foi o final de todo esse amálgama de sentimentos? Uma reconciliação de uma antiga amizade. Sim, essa imagem é amizade, porque mulheres são muito, muito carinhosas. Eu fico impressionado como que elas conseguem ser carinhosas. E se pode existir broderagem, porque não sisteragem? Caralho! E ao invés de vocês ficarem julgando uma girl, vocês poderiam estar fazendo isso com seus amigos e serem pessoas melhores. Ai, caralho. Inicialmente, Araragi tenta resolver tudo da pior forma possível, que faz um paralelo com a própria Kanbaro. Ele se coloca para ser destruído pela Kanbaro até que ela se canse. Da mesma forma que a Kanbaro fez com a Senjogahara. Um pouquinho diferente, né? Porque de fato o Araragi está levando muita picadura. Mas a história da personagem nos mostrou o que resulta essa escolha. Nada! Não resulta em porra nenhuma! Se machucar pelo outro não resolve nada. Então vem o plano B. A Senjogahara aparece em cena, com o intuito de, caso a Kanbaro mate o Araragi, ela mesma irá matar a Kanbaro. E o demônio controlando seu corpo percebe que não tem jeito das duas ficarem juntas. Por conseguinte, a Kanbaro volta pro controle e diz aquilo que desejava. Te amo! Para a Senjogahara, que recusa seus sentimentos mais uma vez. Dessa vez de forma mais direta, né? Mas dessa vez não há agressão, há um ato de afeição, um carinho. Assim, Senjogahara mostra seu amadurecimento de conseguir lidar com a situação verdadeiramente, numa atitude que faz a Kanbaro
finalmente perceber o quão preciosa ela era para sua amiga. Não do jeito romântico, mas gostava. E a situação é melhor para Kanbaro, porque a personagem se perdia a sua identidade ao querer amar e amar sem parar a Shinjogahara, em vez de ter uma relação de duas pessoas. A Kanbaro queria a dupla, se via somente na dupla. Elas eram uma dupla, e nada impede elas serem de novo, porque a única coisa que a Kanbaro desejava e a única coisa que faltava era que seus sentimentos fossem aceitos, e agora eles são. Então a dupla voltou, a Shinjogahara mostrou entender que ela a esperava, e agora a Shinjogahara, com seu jeitinho possessivo, faz a Kanbaro ser dela. Seu amor pode ter sido rejeitado, mas não a sua pessoa. Não entenda mal a situação, a Shinjogahara não começou a amá-la. Simplesmente depois do seu amadurecimento, a Shinjogahara percebeu o quanto se importava com sua amiga, e ela demonstra se importar com suas carícias. Agora só basta a Kanbaro crescer e aceitar que as duas são somente boas amigas ou morrer remoendo um amor não correspondido. Depende dela. Enfim, o arco termina com uma conversa dela entre o Araragi que demonstra que a sua raiva não existe mais. Neste momento, eles são bons amigos. A prova disso é seu braço de macaco, que ainda está ativado, mas não faz nada, pois a Kanbaro deixou de desejar fazer mal ao Araragi, pois nunca o quis de verdade. Ela só sentia a raiva de suas atitudes, que agora tiveram uma realização. A Shinjogahara antes tinha deixado de lado sua Kohai, ignorando o problema que existia entre as duas, mas agora tudo foi resolvido. Quer dizer, não é como se não existissem cicatrizes dos acontecimentos. O braço do macaco ainda está com a Kanbaro, e agora ela não pode mais jogar basquete. Ela sofre as consequências do seu egoísmo, da dor que fez muitos passarem. No entanto, sofre com um sorriso no rosto. Creio que ela amadureceu. Parte final, extra, PS, chama como quiser. Merda, eu comecei a faculdade e me atrapalhei, não consigo fazer nada direito, meu Deus do céu. Já faz um tempo que eu não escrevo uma análise de Bakemonogatari pra você, mais ainda, tipo assim, pouco tempo depois do vídeo da Shinjogahara, eu escrevi o roteiro da Hachikuji, mas essa da Kanbaro, se eu não tivesse uma boa memória e boas anotações, essa análise não existiria. Eu só teria, sei lá, 2 segundos de eu falando, não lembro. Com certeza, se eu não tivesse uma boa memória, a análise não existiria sem uma reassistida do anime que ninguém merece, não tenho tempo pra isso agora. E aliás, ainda sinto que a análise poderia ser mais complexa e completinha, mas eu não lembro de nada além do que eu falei nesse vídeo. Se você queria uma análise mais técnica e de direção, só esquece. Só lembro do desenvolvimento dos personagens, eles ainda estão frescos na minha cabeça. Bom, enfim, eu espero que tenha gostado do vídeo e veja essa série de análise de Bakemonogatari como uma análise das personagens mesmo. Falou, gente, espero que vocês continuem aproveitando e que toda essa série seja proveitosa. Que tomara, reflitam, eu estou tentando trazer boas reflexões porque é um bom anime que me fez refletir muito. E aí, mensagem extra após mensagem extra. Eu tava aqui pensando comigo mesmo o quanto é aceitável eu continuar a romantizar a superação da Kanbaro e ainda gostar dela, sendo que a mesma matou pessoas por seu egoísmo. Daí eu lembrei que foi tudo inconsciente, pois foi um desejo muito profundo. E profundo não quis dizer tipo uma vontade que chega lá no nosso âmago, na verdade é uma vontade que tá lá escondida muito dentro de nós, que não deve sair. O que me faz acreditar que todo o arco foi sobre não externalizar nossos sentimentos mais profundos, pois muito deles são egoístas, muitos deles não pensam no outro. Como Maquiavel falou, o homem é ingrato, volúvel, simulador, covarde e ávidos de lucro, e enquanto lhe fazem bem são inteiramente teus, oferecendo-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Aonde quero chegar com tudo isso? Bom, pra mim, o arco da Kanbaro, para além de um comentário sobre um amor idealizado, é um arco de exercício de empatia através das dores que podemos trazer ao outro, caso mostremos o que realmente desejamos. Então crescer é saber que não podemos simplesmente agir conforme as vontades, pois no final nem sabemos o que realmente nos faz bem. A Kanbaro não gostou de matar inocentes e se estivesse consciente, jamais o faria, mas ela decidiu ficar inconsciente. E como eu tenho essa visão que Bakemonogatari é uma história sobre amadurecimento e entrada na vida adulta, com certeza tem uma responsabilidade sobre externalizar os sentimentos mais profundos e internos e mais egoístas, é coerente. E agora sim eu não tenho mais nada para falar. Adeus. Agora foi, né?